Bem-vindos a mais um Estudando com Caibar. Esse vídeo é um oferecimento do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscreverem. Quanto mais pessoas incluídas no nosso canal, mais pessoas com conhecimento de si mesmo nós temos perante a sociedade. E também no nosso rodapé do nosso vídeo, você vai encontrar o nosso número do Pix. E dentro da sua possibilidade, você pode colaborar com a manutenção da nossa casa e as nossas obras assistenciais. E também o nosso Centro Espírita possui uma corretora de seguros. E dentro da sua possibilidade, faça seu seguro conosco. Seguro patrimonial, comércio, indústria, serviço, planos de saúde em geral, seguro de vida e previdência privada e consórcio de imóveis e veículos em todo o território nacional. Participe, colabore, ajude, se sinta útil. E também nós temos muito assunto para você, não apenas no nosso canal no YouTube, mas também na nossa comunidade do WhatsApp. O nosso WhatsApp é o código de área 13 981308408. E é importante que nós tenhamos consciência de como nos comportar como espíritas que somos. A doutrina espírita nos ensina a seguinte coisa: eu não posso ser um espírita contemplativo, aquele que vai de vez em quando na casa espírita, que eu quero tomar um passe. Isso não resolve nada, isso não é espiritismo. Você é qualquer coisa, menos espírita, porque espiritismo é para praticar, espiritismo é para se envolver, espiritismo é para fazer parte da sua vida. Então, se eu sou realmente espírita e entendo a doutrina espírita, independentemente, é claro, tem aquelas pessoas que têm suas atribulações familiares, atribulações do trabalho, material, não tem problema nenhum, mas ela está engajada com a casa espírita que ela frequenta. Ela está ligada na casa espírita que ela frequenta. Então, mesmo que ela não possa ir presencialmente ao local, mais de uma vez por semana, porque o certo seria esse, ela vai, quando pode, principalmente no estudo e a palestra também, mas ela está sempre ligada, sabendo o que está acontecendo, o que está passando, o que a casa está precisando, se tem algum assistido da casa precisando de alguma coisa que ela possa ser útil. Esse é um comportamento que se espera de alguém que se diz espírita. E quanto mais a pessoa aprende, que nem a pessoa fala, eu gosto de assistir palestra, mas tem um estudo também que eu tenho interesse. Mas eu só posso ir uma vez por semana na casa espírita. Qual dos dois eu vou? Ora, vá no estudo. O estudo é muito mais importante, porque o estudo é a parte teórica, para que você, mais futuramente, quando tiver tempo, coloque a prática. Ninguém está sendo obrigado a trabalhar na casa espírita. Pense nisso. Ninguém é obrigado a trabalhar. E quem trabalha não está fazendo favor para ninguém. Quem trabalha está simplesmente tendo consciência da sua enfermidade, porque nós somos enfermos conscientes e vamos reparar os nossos males e equívocos que cometemos anteriormente na prática do bem, na prática da caridade, ajudando, acolhendo e fazendo com que a vida do nosso semelhante se melhore cada vez mais. Então ninguém é obrigado. É que nem na nossa casa. Nossa casa, nós temos pessoas que estudam conosco e às vezes não vão ter tempo de trabalhar. Porque trabalhar numa casa espírita não é vir uma vez por semana, aplica passe e vai embora e some. Isso não é trabalhador. Isso não cria vínculo nenhum com a casa espírita. Isso é um aventureiro que se diz espírita. O verdadeiro espírita, mesmo que ele tenha uma vez por semana livre, ele vai na casa espírita, faz seu estudo e numa outro dia da semana ele vai e aplica o magnetismo, que nós trabalhamos aqui com um passe mais estendido, que é aquilo que Kardec nos fala, que é o magnetismo. Então, se você quer trabalhar numa casa espírita, especialmente num lugar sério, que leva a sério, leve a sério o seu trabalho, né? Precisa se dedicar, ter disciplina e ter lealdade com a casa que você trabalha. Adianta a pessoa vir numa casa espírita, ela atende as pessoas que acreditam naquela casa espírita para o tratamento delas. Aí ela atende.
Aí na hora que ela precisa de tratamento, ela vai em outra casa. Não tem lógica isso. Não tem coerência isso. Ou seja, a pessoa não acredita no lugar que ela trabalha. Isso é um péssimo trabalhador. Ela não entendeu nada da doutrina espírita. Se ela não tem confiança na casa que ela trabalha, que ela vai trabalhar em outro lugar. É assim que funciona. Então, quando nós temos a consciência da doutrina espírita, isso serve para todos que querem trabalhar na nossa casa e também para as casas espíritas que levam a sério a doutrina. Tenha disciplina, tenha qualidade. As pessoas saem da casa delas para virem à casa espírita, ouvir sua palestra, ouvir seu comentário a respeito das aflições que lhes atinge, receber o magnetismo com a sua boa energia, a sua boa intenção. Então você tem que se preparar para isso. Precisa ter estudado, precisa ter bagagem para saber o que vai conversar com a pessoa, porque nós, trabalhadores da casa espírita, nunca podemos colocar o que a gente acha, porque os nossos filtros representam as nossas encarnações passadas e a nossa encarnação atual. Nós não temos que nos intrometer na encarnação da pessoa. Então nós orientamos de acordo com o que a doutrina espírita nos inspira e nos explica. Por isso, a disciplina constante. Então, aquela pessoa que quer trabalhar numa casa espírita, ela tem que levar a sério. Ela pode estudar. Eu vou só estudar, não quero me comprometer. Quando ela tiver possibilidade, ela se compromete. Aí o compromisso é direto. A nossa casa espírita não fecha, porque dor e obsessor não tira férias. Não tem cabimento uma casa espírita que entende que o mundo espiritual não para, fechar. Final de ano, não tem trabalhador, mas o dirigente pode ir lá e ele trabalhar sozinho. Qual o problema? Porque não disciplinou seus trabalhadores para a responsabilidade da casa. Porque as pessoas não têm ligação com a casa. Elas ainda acham que estão na vida material só. E que a vida espiritual não tem importância, pode postergar. Por isso, na nossa casa, quem quiser trabalhar conosco, que não é obrigado, fazer todos os cursos e depois trabalhar, depende da sintonia que a pessoa vai ter no dia a dia, do comprometimento que ela vai ter no dia a dia, do seu fazer no nosso dia a dia. Nós vamos ver o comportamento dela no dia a dia, o que ela fala, o que ela traz de positivo para casa e a afinidade com o grupo que ela pretende fazer parte. E aí ela é convidada a trabalhar. Pode fazer os cursos? Pode, não tem problema nenhum. Mas para participar do grupo tem que ter afinidade, disciplina e dedicação. Agora, tem aquelas pessoas que a gente reconhece que o trabalho material para suportar as atribulações da família ou até mesmo as famílias precisam de dedicação. Mas a pessoa ela pode vir 1, 2 vezes por semana na casa espírita. É ficar 1 hora, 2 horas no máximo por dia e depois no outro dia da semana mais 1 ou 2 horas. Será que a pessoa não tem esse tempo para se dedicar? Será que ela não consegue? É a mesma coisa aquelas pessoas que a gente fala, faça o evangelho no lar, é 15, 20 minutos. A pessoa fala, eu não tenho tempo. E depois reclama da vida, né? Não tem lógica. Então, se eu quero trabalhar numa casa espírita, eu tenho que ter assiduidade, faltar o mínimo possível, porque eu tenho que ter disciplina, eu tenho que me dedicar à casa espírita. É claro que no final de ano ou alguma época do ano, a gente vai querer se afastar, vai viajar com a família, vai se divertir, mas a gente sabe que na nossa casa espírita alguém está nos substituindo, alguém está trabalhando no nosso lugar, porque a casa não pode parar, a casa espírita não pode fechar, é um hospital, é uma escola, é onde nós esclarecemos encarnados e desencarnados. Nós não podemos fechar a porta para esses irmãos que estão agoniados e estão para aliviar sua dor. Imagina uma pessoa chegar para a gente, falar, eu estou com dor, eu estou com vontade de me suicidar. Você fala, olha, hoje não é dia de atendimento, viu? Atendimento é no outro dia. No outro dia você vem. Tem lógica isso? Por isso, o atendimento fraterno na casa espírita nossa é das 10 da manhã às 9 da noite,
todos os dias, de segunda a domingo, 365 dias por ano, inclusive no dia de Natal e no dia do Ano Novo. Então, se eu quero realmente me tornar um trabalhador espírita, eu tenho que ter condição de disciplina e dedicação. É claro que eu não vou abandonar a minha família em detrimento da casa espírita, mas eu não posso tratar a casa espírita como um local secundário, um local de quebra-galho, um local que eu vou de vez em quando, um local que é só para algumas coisinhas esporádicas por aí que eu vou fazer. Isso não é certo, porque com isso eu não estou me dedicando, e com isso, ao não me dedicar, eu não tenho sintonia com os desencarnados que trabalham na casa e vou fazer um trabalho michuruca. E a pessoa sai da casa dela. Poderia ir para outra casa espírita, poderia ir para outros lugares, buscar o tratamento, confia na nossa casa e a gente vai entregar porcaria para ela? Por isso, quem tem responsabilidade está sempre estudando, sempre articulando, sempre se melhorando para entregar qualidade. É a mesma coisa quem faz palestra. Quem faz palestra, analisa a palestra que foi feita anteriormente e de repente vai corrigir os erros de português, vai corrigir as posturas, o que falou, o que não falou, o que faltou acrescentar, e isso é qualidade no serviço. Se eu faço as coisas como quebra-galho, eu não estou fazendo nada e estou tomando o espaço de outra pessoa. Eu estou aqui apenas querendo ser vaidoso. Eu vou lá ajudar os coitadinhos. Não tem coitadinho. Coitadinho é quem trabalha na casa espírita e tem consciência que ajudando o próximo está derremindo dos seus pecados, os seus erros. Coitadinhos somos nós, que precisamos trabalhar para reparar os erros que nós temos consciência que cometemos. Esses são os coitadinhos. Então, eu não tenho que tratar a pessoa como uma pessoa de segunda classe. Quando eu tenho tempo eu vou na casa espírita, hoje eu tenho que ir para a praia. Quando eu tenho tempo eu vou para a casa espírita, hoje eu tenho um compromisso no shopping. Melhor não trabalhar. Não faça isso. Não perca seu tempo. Porque você vai estar ocupando o tempo de uma pessoa que quer produzir. Você está colocando energia negativa num trabalho que precisa de energia positiva. Então, todos são importantes no trabalho da casa espírita, mas ninguém é insubstituível. E muitas pessoas quebram a cara com isso, porque vem com arrogância e prepotência e quer fazer o seguinte: eu vou fazer do meu jeito. Faz do seu jeito. A casa espírita séria, como a nossa casa, fala: olha, não dá para você trabalhar aqui. Porque você está fazendo do seu jeito. Você tem que seguir as normas que a casa coloca, as regras da casa. Aí a pessoa volta para o lugar onde ela estava e deixa o espaço para outro que queira seguir a disciplina e o que está sendo feito na casa espírita. É isso que nós temos que fazer. Quem quer trabalhar numa casa espírita com seriedade tem que ter dedicação. Aquela pessoa que vai uma vez por semana, ela fica 2 horas no máximo, 2 horas e pouco dentro da casa espírita. Aí depois se desliga da casa espírita, só vem na outra semana, não faz falta nenhuma na nossa casa. Essa pessoa não é considerada trabalhador. E não pode ficar trabalhando na nossa casa, porque não vai ter vínculo. E quem não tem vínculo não vai criar uma energia positiva. Agora, aquela pessoa vem uma vez por semana para o trabalho, vem para o estudo também, mas ela tem as atribulações da família dela, tem o trabalho dela, mas está sempre ligada. Olha, o que está precisando? O que está faltando? Olha, eu estou indicando uma pessoa para ir para fazer tratamento. Olha, está faltando alguma coisa, a gente vai lá buscar, a gente vai fazer. Estamos colaborando. A distância é até melhor que aquela pessoa que fica na ociosidade, presente na casa de corpo, presente na casa espírita, mas a mente em outro lugar. É até melhor. Aquela pessoa é ativa na casa espírita. Não necessariamente eu preciso ser ativo presencialmente todos os dias, mas eu preciso ter atividade com a casa espírita, ter um vínculo com a casa espírita. Então todos que querem trabalhar na nossa casa, sejam bem-vindos, mas é importante que tenham consciência da responsabilidade do seu trabalho. Não quer trabalhar? Quer só fazer os estudos? Fica à vontade. Quando tiver possibilidade, trabalha. Mas
fazer as coisas para quebrar galho, fazer as coisas de qualquer jeito, é como no caso, nós já tivemos algumas pessoas que passaram pela nossa casa, mas não se enquadraram. Não se enquadraram. A gente não pode abrir brechas para que pessoas em desequilíbrio e que não tenham disciplina fiquem trabalhando numa casa espírita e desarticulando a casa espírita. Não só pela sua indolência, como também pelo grupinho que se forma, a fofoquinha, aquela coisinha mesquinha, é o diz que me diz que. Isso é convidado a se retirar imediatamente da nossa casa. Não pode ter isso aqui. Então, todos que querem trabalhar na nossa casa, sejam muito bem-vindos. Querem só fazer os estudos? Muito bem, façam apenas os estudos. Quando tiver a oportunidade do trabalho, nós vamos convidar, observando o comportamento da pessoa no dia a dia perante a nossa casa, convidamos ela e se ela quiser ter a responsabilidade, ela assume essa responsabilidade. Mas é importante que ela saiba de ter dedicação, disciplina, dedicação e comprometimento. São os 3 fatores que fazem com que os trabalhadores da casa espírita progridam cada vez mais e com que a casa espírita progrida. Porque uma casa espírita que não leva esses 3 fatores, ela está fadada ao fracasso, a destruir-se. E nós precisamos preservar a nossa casa. Por isso não importa a quantidade de trabalhadores, não estamos preocupados com isso, como também não temos preocupação com a quantidade de assistidos. Não é essa a preocupação da nossa casa, não é essa a prioridade, porque a pessoa que quer fazer o tratamento na casa espírita, ela vai receber desde que ela queira ser ajudada. Aquela que não quer, a gente deixa de lado e atende outro que queira se melhorar. E assim é o nosso dia a dia. Por isso, preste atenção e receba essa mensagem e queira realmente fazer o bem, ajudar ao próximo e ser útil. A nossa casa está aberta a todos. E todos têm possibilidade de fazer palestra, aplicar o magnetismo, trabalhar com o sonambulismo, trabalhar com a área mediúnica, mas dentro da responsabilidade que cada um de nós temos. Que os bons espíritos nos orientem, agora e sempre, e estejam com todos nós, onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.